E agora, pessoal, nessa aula, a etapa do cheque, né? O checar do ciclo PDCA. É a nossa terceira etapa do ciclo, ok? E hoje nós vamos comentar um pouco sobre as reuniões e os índices de acompanhamento. As reuniões de acompanhamento, né, do plano e os índices de acompanhamento. Vamos lá? Primeiro, sobre as reuniões de acompanhamento do plano de ação do nosso ciclo PDCA. Tem algumas regras que eu quero deixar aqui para vocês e que eu gostaria que vocês levassem em prática, porque é uma etapa crucial do processo. É uma etapa que, se não for executado, o seu plano pode não dar certo. Se você não for super disciplinado e não seguir essa etapa aqui, seu plano não vai dar certo, tá? Tenham atenção. Primeira regra, tenha um calendário pré-definido. Eu, inclusive, falei na aula anterior. Precisa ter um calendário pré-definido de todo ano, de janeiro a dezembro, informando quais são os dias que você vai ter a reunião de acompanhamento do plano do seu ciclo PDCA. Isso é extremamente necessário. E com quem será essa reunião, Davidson? Será com as pessoas envolvidas responsáveis pelas ações do plano. E, se tiver algum tema crítico, alguma ação que não esteja sendo desenrolada da forma correta, chame a pessoa responsável do setor ao qual será impactado ou tem relação com aquela ação. Tá? Faça isso, porque senão o seu plano pode não dar certo. Envie a convocação das reuniões para todas as pessoas envolvidas, todos aqueles responsáveis ali pelas ações. E como eu falei, se tiver algum tema crítico ou alguma ação que não esteja rodando, convide a pessoa do setor que vai apoiar vocês nisso, ou o setor ao qual a ação não está rodando bem, tá? Estabeleça uma pauta, né? Tem ali uma pauta dizendo quais ações serão avaliadas primeiro, quais são os temas críticos que serão avaliados, outros temas de discussões relacionados ao ciclo, tá? Tem uma pauta bem definida para que todos saibam o que será feito naquela reunião. E para que vocês também não se percam, né, sem saber o que irá fazer durante a reunião. Então, estabeleça isso. Sempre, em toda reunião, precisa avaliar todas as ações que estão em aberto. Se estão dentro do prazo ou fora do prazo, precisa ser avaliado também, tá? Cada responsável deve comentar sobre suas ações. Não é você o responsável pelo ciclo ou pelo setor que vai comentar cada uma das ações. Cada responsável tem que ter a responsabilidade, pode ser até redundante, mas é isso mesmo, tem que ter a responsabilidade de comentar sobre o que está sendo feito ou como será executada cada uma das ações. E o que está acontecendo, se está indo bem, se não está indo, quais são os impedimentos, né? Se está sendo bem feito, como é que está sendo, ok? Cada responsável tem que trazer evidência da execução das ações. Não é simplesmente aceitar que as pessoas informam que concluíram a ação. Não. Elas têm que trazer evidências daquilo que foi executado para garantir a execução correta e perfeita daquela ação. Até mesmo para se avaliar a eficácia daquela ação. Então, todos têm que trazer evidências, sem exceções. Reavalie a necessidade de novas ações. Se dentro do seu setor ali entrou ali um processo não previsto, algo novo, ou uma falha, um problema ali crônico que apareça no meio do caminho, é possível reavaliar seu plano, seu ciclo, incluir ali novas ações, né, uma estratégia nova. Inclusive, se as ações planejadas não estão dando certo, você pode também reavaliar ali a necessidade de retirar aquela ação e incluir uma ação nova, no lugar daquela que não deu certo, ok? Evite novos prazos às ações. Eu já falei isso antes. Não dê novos prazos. A reunião de acompanhamento é justamente para que todos estejam alinhados e cientes dos prazos. Então, não tem por que mudar o prazo da ação. Todos têm que garantir que as ações sejam realizadas no prazo determinado, até porque todos estão acompanhando nas reuniões de acompanhamento. Tá? Não mude o prazo das ações, ok? Como eu falei, faça um calendário anual, né? Inclusive nesse treinamento, na nossa ferramenta de desenvolvimento do ciclo PDCA, vocês têm lá um calendário onde vocês podem marcar as datas das reuniões para ficar mais fácil.
de acompanhar e facilitar aí, né, a gestão do seu ciclo e do seu plano, ok? E agora, o índice de acompanhamento das ações, né? Isso mesmo, são métricas, são indicadores que te indicam se o seu plano foi eficaz, se o seu ciclo está desenvolvendo bem. Vamos olhar quais são? O status das ações. Este índice te diz o percentual de cada status em relação ao todo. Por exemplo, eu consigo saber qual o percentual de ações atrasadas, em andamento, concluídas no prazo, concluídas com atraso, concluídas antes do prazo e ações canceladas. O ideal é que eu tenha os maiores percentuais nas ações concluídas no prazo e nas ações concluídas antes do prazo. Ações concluídas com atraso também é bom, mas não tão bom assim, porque elas sobreporam ali o prazo que nós estipulamos lá no início do nosso planejamento. Ações em andamento não faz tanta diferença, mas nós temos que acompanhar, porque se elas estão em andamento, nós temos que garantir que elas sejam concluídas no prazo, ok? Ações atrasadas é muito ruim, essa é a pior visão. Se o seu ciclo tiver com maior índice de ações atrasadas, é porque ele não está dando certo. E ações canceladas, também esse índice não pode estar alto, ok? Conformidade com o planejado. Indica se a execução das ações aconteceram conforme o planejado. E essa métrica ela é calculada da seguinte forma. São ações conformes dividido pelo total de ações vezes 100. Ela identifica se a sua ação foi executada da forma que foi planejada ou não. Então, lá no seu controle, né, na sua ferramenta de controle do ciclo PDCA, você tem uma opção onde irá marcar se as ações foram concluídas conforme aquilo que foi planejado, ou se elas foram concluídas, mas não foram concluídas da forma que nós planejamos. Às vezes a gente não conseguiu executar totalmente a ação em sua plenitude. Às vezes um setor que nós achávamos que ia fazer parte não fez parte ali da ação, né? Então ela não foi concluída da forma que foi planejada. Isso dá para a gente identificar lá, tá? E isso cria um índice. Quanto mais próximo de 100%, esse percentual de ações conformes, né, melhor será o nosso ciclo. As ações melhor será o nosso plano. E o último item, eficácia do plano de ação. Isso mesmo. Ele indica se o plano conseguiu tratar as causas levantadas inicialmente, né, lá na etapa de planejamento. Ok? E a métrica desse indicador é ações que resolverem as causas dividido pelo total de ações vezes 100. Então, aqui, essa métrica é muito importante. Ela vai me dizer o seguinte: eu planejei da forma correta? Eu estudei da forma correta as causas? Eu analisei tudo da forma correta? Ou eu fiz as coisas da forma incorreta e agora eu tenho que correr atrás para resolver e alterar meu plano? O ideal nesse índice é que ele esteja acima de 80%. Se ele estiver acima de 80%, é porque seu índice está correndo bem. De 90% a 100%, seu índice está ótimo. Isso quer dizer que você está conseguindo desenvolver o seu plano da melhor forma possível e ele está rodando bem. Você está conseguindo resolver a maioria daqueles problemas que estão ali designados e que foram levantados, ok? Então, tenham atenção a esses 3 índices. Eles estão lá na ferramenta de controle, que eu vou apresentar a vocês nas próximas aulas. E eles vão te dar métricas e informações importantes e te direcionarão, né, quanto às próximas etapas do ciclo PDCA, ok? Isso vai te ajudar a identificar se o seu plano está sendo eficaz ou se não está sendo, ok? Todos esses índices são acompanhados e podem ser acompanhados na reunião de acompanhamento do plano, tá? E lá mesmo você pode marcar todas essas opções no decorrer da reunião. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido tudo sobre reuniões e índices de acompanhamento. Como eu te falei, isso já está aqui, já está pronto em nossa ferramenta. Vocês precisam entender a métrica por trás disso, que é o que eu estou informando agora. Mas tenham a ciência que vocês têm essa facilidade de já ter algo preparado para simplesmente aplicar aí no desenvolvimento dos ciclos na empresa que vocês trabalham, no setor em que vocês atuam, ok? Obrigado, espero vocês na próxima aula.